Saudações, meu nobre, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Jack e para quem me conhece também. O nome do boxe oficialmente no Brasil é pugilismo, mas você com certeza já ouviu ele sendo chamado de a nobre arte. Você sabe por que o boxe é chamado assim? Nesse vídeo agora eu vou contar para vocês um pouco da história do boxe e de por que ele é chamado de a nobre arte. Antigamente, as lutas elas não tinham divisão de round, não tinham divisão de peso, não tinha hora para acabar e ela não tinha muitas regras no geral. Valia golpe baixo, valia joelhada, valia agarrar e derrubar, como é no wrestling. Também não era usada as luvas, né? A única proteção que os lutadores usavam era uma espécie de couro enrolado nas mãos. Isso servia mais para que ele evitasse lesões mais sérias, né? Com o passar do tempo, essa proteção foi evoluindo. Eles começaram a usar um tipo de malha de ferro trançado. O problema é que, apesar disso proteger a mão, isso não protegia muito o teu oponente. E isso fazia com que as lutas terminassem mais rápido. Inclusive, muitas vezes elas acabavam com morte dos lutadores, porque você usar ferro no lugar de luvas é como se hoje você batesse alguém com uma soqueira, né? Então, os golpes eram muito mais violentos e as lutas acabavam, na maioria, muito mais rápido e, inclusive, com mortes. O boxe moderno nasceu na Inglaterra em mais ou menos 1719. Ele já tinha algumas regras diferentes, já não podia mais agarrar, jogar no chão, golpe baixo, mas eles ainda não usavam luvas. Em 1747, um lutador chamado Jack Browntown, ele criou as primeiras luvas. Ele usava essas luvas para treino, basicamente, e elas eram recheadas com penas e qualquer tipo de material que ajudasse ele a não machucar as mãos enquanto ele estivesse fazendo a preparação dele para a luta, né? Nessa época, o boxe tinha se tornado, de certa forma, ilegal. Ele acontecia, na maioria das vezes, de forma clandestina. E tinham os entusiastas do boxe que queriam que o boxe fosse mais bem visto e voltasse a ser popular. Em 1892, para que o boxe fosse mais bem visto pela sociedade, foram criadas uma série de regras que elas foram conhecidas como as regras do Marquês de Queensberry. E elas foram criadas não foi pelo Marquês de Queensberry, elas foram criadas pelo seu amigo John Graham Chambers. Ele era um entusiasta do boxe e ele era amigo do Marquês. O Marquês se chamava John Sholto Douglas. O John Sholto Douglas foi o nono Marquês de Queensberry. O nome dele foi usado porque o cara era famoso, era conhecido, então isso ia dar uma credibilidade para essas novas regras. Então, de certa forma, dá para se dizer que o Marquês de Queensberry foi um influencer antigo do boxe. Agora, o cara, com a influência dele, mudou a história do boxe. E se ele pedisse para você se inscrever no canal e dar um like, o que você ia fazer? No total foram criadas 12 regras e uma delas incluía o uso obrigatório de luvas. Elas iam passar a valer a partir do dia 7 de setembro de 1892, num evento que ficou conhecido como o Carnaval dos Campeões. Esse evento durou 3 dias, né? E a luta principal ia ser entre John Sullivan e James Corbett. Pelo que se sabe, esse evento ele foi o primeiro com as regras novas do boxe, né? Tanto que ele foi usado para introduzir essas novas regras. E foi o primeiro com o uso de luvas, né? O John Sullivan ele foi desafiado pelo Jim Corbett porque ele era o atual campeão então, dos eventos sem luva. Então isso definiria quem seria o novo campeão sob as novas regras e ainda ia levar aquele prêmio de $35 mil. A luta terminou no 21º assalto e ela terminou com um nocaute do Jim Corbett. O Jim Corbett ele era 8 anos mais novo que o Sullivan e o Sullivan saiu da luta destruído apesar do uso das luvas, né?
mas segundo o Sullivan, isso só aconteceu por causa do uso das luvas. Aham, sei. As novas regras fizeram com que o boxe voltasse a ser um esporte bem visto pela população. E foi dessa forma que surgiu o apelido Nobre Arte, graças às novas regras criadas por John Graham Chambers e o influencer John Sholto Douglas, o nosso Marquês de Queensberry. Nos Estados Unidos, o boxe é conhecido como Sweet Science. Se vocês tiverem interesse, a gente pode conversar sobre esse assunto também. Se você quiser conhecer todas as 12 regras, eu vou deixar elas na descrição. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o gongo das notificações para não perder nenhuma novidade no mundo do boxe. Valeu, pessoal!